Olá pessoal, tudo bom? É com muita satisfação que nós começamos hoje, na verdade damos continuação à nossa agenda de lives e entrevistas, degustações com pessoas que estão no meio do vinho para comemorar um ano de Divino Wine Club. Hoje a nossa entrevistada da noite é ela que é wine influencer, tem certificações no vinho, é sommelier em formação, Ana Wine. Para a gente é um prazer podê-la recebê-la em nosso canal e será uma satisfação poder bater esse papo com ela. O que a gente, tudo que a gente tem, né, de curiosidade sobre essa pessoa, sobre esse profissional e também falar um pouquinho sobre esse papel importante que ela tem no mundo digital. Olá, Ana. Boa noite, gente. Tudo bom? Tudo jóia? E aí, Que galera? ótimo. Vamos lá. Todo Eu mundo aí com estava essa falando aqui, taça de vinho? eu tô na água porque eu vou viajar amanhã cedo. Daí não dá Não, muito para mas exagerar. uma tacinha pode, uma tacinha pode. Então, a gente está entrevistando hoje a Ana Wine, que é uma pessoa que já foi classificada entre muitas pessoas no mundo do vinho como wine influencer, que é uma pessoa que dentro do mundo do vinho, desse meio digital, ajuda, influencia e colabora muito na construção dos conceitos do mundo da enologia, do mundo digital. Então, Ana, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela Imagina. parceria, obrigado por estar aqui com a gente. Fique à vontade, como eu tinha passado para você um breve roteiro, assim, fique à vontade para falar sobre você e a gente vai conversando de forma muito tranquila. Se você quiser falar sobre algo específico, sobre uma história que você tem para contar para a gente vai deixando fluir de acordo com que a entrevista for rolando e a gente vai vendo para aonde a gente vai parar nisso tudo. Muito obrigada mais uma vez e bem-vinda. Imagina, estamos aqui com o maior prazer. Fala, Bom, pode falar para a gente um pouquinho da sua história, como tudo começou, de onde você surgiu. então, eu comecei, meu contato com vinho foi muito cedo, né? Porque menina é bicho atrevido, né? E aí aqueles vinhos de garrafão, que é época de Natal, meus pais compravam para o Natal, que era para toda a família, ele sempre aparecia aberto antes da ceia, né? Alguém, não Entendi, sei quem, ia lá e dava aquela... Eu tinha que provar o vinho para ver se minha mãe não ia servir nada ruim na noite, né? Detalhe, vinho de entendi. garrafão. E daí, quando eu fui ficando mais velhinha, no tempo da faculdade, fazendo curso de letras, eu me apaixonei pela literatura. E aí eu coloquei na minha mente que a minha monografia seria, né, sobre literatura. Eu não ia fazer mais nada além daquilo. E aí eu foquei nisso. E cada vez que eu escrevia 5, 6 páginas, ia lá feliz, contente para o meu professor mostrar. Nossa, eu tenho raiva disso até hoje, gente. Ele só fazia assim. Um X enorme. Não sobrava nem 2 páginas. E eu voltava exausta. Caramba, e agora? E aí, uma bela noite, eu abri uma garrafa de vinho, que foi um presente que eu ganhei de uma amiga minha. Né? E aí, eu abri essa garrafa de vinho e comecei a escrever. E aí, naquela época, eu era apaixonada pelo livro Uma Noite na Taverna. E eu vi que as pessoas se embriagavam mesmo. E aí, comecei a ler sobre isso, aquela coisa toda. E eu sei que coincidência ou consciente, né? Não sei como foi, se foi consciente ou se não foi. Quando eu bebia e escrevia, saía umas 10 páginas, o meu professor riscava uma das 10. E Bom, assim eu consegui fazer minha monografia. E aí com isso aconteceu, né? Que ele não esteja assistindo, que ele não saiba disso, mas foi assim que a monografia foi escrita. E no dia de uau, apresentar, eu também tive que tomar uma tacinha de vinho, não teve jeito. tudo bem. E aí eu comecei a gostar, né, disso. Achei interessante. E aí nós montamos um grupo de amigos que a gente colocava para beber
era para ser só na quinta-feira, só que aí a coisa começou a fluir sempre para depois da faculdade. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E aí não paramos mais. E aí, anos e anos depois, eu nunca mais parei de beber, fui bebendo bastante. E aí, por influência, né? Aí, cara, por que você não abre uma página de vinhos? Eu falei, mexer com isso não. Eu gosto de beber, eu gosto de ter o meu conhecimento para mim. Eu não vou ficar fazendo isso, eu não gosto de aparecer. Ah, não, então já que você não quer aparecer, só monta e fala sobre os vinhos que você bebe. Aí eu falei, gente, será? Será que isso vai fluir? E aí foi assim que surgiu a página dos vinhos. Nossa, que bacana. É, Foi assim a que partir, veio. deixa eu pensar assim, você construiu por um acaso essa questão da página. Quando que você Sim. entendeu que você tinha influência sobre as pessoas? Assim? Quando que você deu aquele boom, tipo, você Olha, falou assim, do nada você tinha, sei lá, 500 seguidores, e aí do nada você falou assim, gente, 10.000 pessoas estão me seguindo. Quando que a ficha caiu para você sobre essa questão toda da importância de você no mundo do vinho? ainda não caiu. Ainda não caiu. Ainda não caiu. O que que eu faço? Eu tento Ah, ser o mais autêntica possível. Eu tento ser eu mesma. Tanto é que a minha página, os meus stories nunca são só sobre vinhos. Tem um uhum, pouco do meu dia a dia, tem um pouco do que eu vivo. E eu costumo dizer que o meu dia flui até a hora que eu pego, que eu posso chegar em casa, pegar meu vinho, minha taça de vinho e respirar. É como se tudo que eu fizesse durante o dia tivesse uma função. Eu sei, por exemplo, se o dia não está muito bom, mais tarde eu vou ter vinho e vai ficar tudo bem, eu vou respirar. Vamos ter calma. É como se tudo tivesse em volta do vinho. E assim, eu comecei a perceber que eu tinha um pouquinho de influência quando eu comecei como é que eu vou dizer? A expressar mais a minha opinião. A pessoas que ficam sempre no mesmo rótulo, gente, como é que você vai conseguir ampliar o conhecimento, ampliar uhum, e conhecer o seu paladar tomando apenas o mesmo vinho? Assim, vou dar um exemplo, não estou criticando, gente, pelo amor de Deus. uhum, Tem gente que só toma catena, 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 porque tem nome, porque já é garantido, porque prefere pagar R$ 100, 150 numa garrafa de vinho argentino para não errar. Não vou gastar o meu dinheiro à sim. toa, vou tomar isso daqui e pronto, acabou. E aí eu falava, gente, mas como que a pessoa consegue tomar o mesmo vinho sem pensar em trocar? Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que ser fiel ao namorado, ao marido, a gente tem que ser, já assim, a gente tem que ter uma metodologia, a gente tem que ter horário para tudo, tem que chegar no trabalho tal hora, tem que estar estudando tal hora, a gente já tem um monte de regras durante o dia. Aí você ainda vai ser fiel ao vinho? Gente, Pablo Neruda era um sábio. Já basta, a gente tem que ser muito infiel ao vinho. É a única coisa que a gente Sim. pode ser infiel nessa vida sem correr tanto risco, né? Sem ser julgado. Então, por que não? E aí eu falei, gente, eu vou começar a trabalhar com essa questão de falar para as pessoas que elas têm que experimentar, até mesmo porque para elas conhecerem. Às vezes elas pensam, por exemplo, quando eu comecei, eu achava que eu gostava de Malbec. Eu Aham. só comprava Malbec. Eu ia lá no mercado, tudo que tinha Malbec, não, esse aqui deve ser bom. Eu gosto desse aqui. Eu provei da outra vez, tem um gostinho de madeira, assim, mais amadeirado. Eu quero é esse. Aí levava. Nem sabia por que tinha o gosto amadeirado. Aí eu comecei a perceber que eu chegava com alguns em casa e não tinha um gostinho de madeira. Eu falei, mas era Malbec, gente. Tem a madeirinha. Aí eu fui tentar, falei, cara, eu preciso descobrir um motivo disso. Não tem que ter um motivo. Sim. Eu comecei a ver diferenças. E aí foi quando eu quis estudar sobre os vinhos. Aí eu mesmo fui atrás. Comecei a estudar, a pesquisar, até que surgiu o W7. O W7 veio para mim assim como uma luva, né? Nessa época eu já tinha Sim. uma bagagem, já tinha estudado bastante. Aí, nessa época, eu comecei a estudar. O pessoal tá dando um oi aqui. Ai, meu Deus do céu! Oi, gente! Não consigo ler. Se eu for ver, eu não consigo falar. Então, aí eu falei, cara, tem que começar a estudar e ter um conhecimento melhor e maior. Foi quando eu resolvi, eu Sim. falei, vamos fazer W7. W7. Aí foquei, queria fazer W7. Aí, naquela época, eu tava com pouco tempo, tava muito complicado. Oi, gente, que bom que vocês estão aqui. E aí, falei, não, vou esperar mais um pouco. Mas ele quer saber? Não vou esperar, não. Vou fazer. Aí fui e me inscrevi. Aí fiz o W7, que foi uma das melhores experiências da minha vida. Conheci pessoas maravilhosas.
que, assim, me inspiraram, que me ajudaram. E, assim, posso citar aqui a Márcia, a Matheus, Demonstres. Eles são, assim, gente, a cabeça deles, eu falo que é, assim, um arquivo, um HD gigantesco. Porque eles têm uma bagagem fantástica. Você chega na casa do Demonstres, é pilhas e pilhas de livro. E eu falei, cara, eu achei que eu estudava. E aí eu vi que eu não estudava PN, eu tinha que estudar muito mais. Né? Não porque você quer ser melhor, o que você quer se sobressair. Eu acho que o conhecimento é para você, né? Para o seu dia a dia. Por exemplo, é tão mais prático quando você sabe do que você gosta, você sabe o que você quer, você chega no mercado, você vai olhar, ah, esse produtor eu conheço, é bacana, ah, isso aqui é legal, ah, essa região de uva que eu gosto, porque o clima é assim, porque o clima é assado. E é muito mais fácil para você comprar, para você indicar vinhos, né? Você tem que conhecer muito essa questão. E também tem aquela questão, hoje eu quero só beber, hoje eu quero só apreciar o vinho. Tem gente que prefere isso. Eu gosto de saber o que eu estou bebendo, por que que é assim, por que que ele é só frutado, por que que ele tem cheirinho de madeira, por que que ele tem cheirinho de couro, por que que ele é marrom, por que que ele é rubi. E aí você vai começando a observar o mundo dos vinhos, e ele tem muitas variáveis. Não dá para você ficar só no Cabernet Sauvignon, no Malbec. Não dá. E aí foi quando eu comecei a estudar e ver que, caramba, a gente tem muita uva, tem muita coisa, tem muito vinho. E aí não dá para você repetir rótulo. E aí eu comecei a falar muito isso nos meus stories, até no feed. E aí foi quando que eu comecei a perceber. Muitas pessoas me mandavam mensagem. Ah, Ana, conheci uma uva nova. Ah, Ana, conheci uma uva que você provou. Eu lembro que quando eu postei sobre a Alicante Bouschet, eu fiquei encantada. Gente, que uva que me encantou. Eu passei mais ou menos assim, uns 3 meses querendo tomar só Alicante Bouschet. Então, assim, sério, não, eu ia no mercado. Ah, não, mas você quer aquela uva Alicante Bouschet? Eu queria provar Alicante Bouschet de todas as regiões. Provei do Brasil, Portugal, que é o berço, né? Ali onde ela se desenvolveu de uma maneira mais, né, adequada. E ficava procurando Alicante Bouschet em vários locais. Aí eu lembro que os meus amigos eram assim: Ana, a gente achou um Alicante novo para você. Aí uma amiga minha viajou para o sul, trouxe um Alicante da Pisato. Pense uma mulher que já comprou Alicante da Pisato, gente. Eu amo aquele vinho, mas meu primeiro Alicante foi do Vale São Francisco. Foi da Rio Sol. Nossa, então, E aí, depois disso... de quando você começou, só para a gente tentar dar um gancho assim, de quando tudo começou para agora, qual que é a sua percepção do que mudou? Assim, óbvio, você saiu do vinho de garrafão para o vinho seco. Isso até é interessante a gente falar, porque o vinho de mesa, o suave, ele é o vinho de entrada para muita gente no vinho seco. Isso é extremamente importante. Então, assim, de lá para cá, quando você começou tudo, passando já para o vinho seco, você percebeu que assim, você ficou mais criteriosa, como não sendo uma enochata, porque eu acho que ninguém gosta daquelas pessoas que ficam, né? Ah, tá sentindo a amora do Egito de 2008. Não é isso que a gente procura. Mas o que mudou na Ana quando você, hoje, depois de anos de experiência, depois de vários certificados, o que você fala assim? Hoje eu consigo ter preferências por tal coisa, porque eu busco isso no vinho. Olha, para mim o que mudou foi a questão assim, eu era muito preconceituosa com algumas coisas. Quando eu comecei, a gente passa aquela fase do enochato, né? Você pensa que tá podendo, que tá sabendo tudo, que já tá antenada. Eu vejo muita gente assim, que eu não tô criticando, pelo amor de Deus, porque eu acho que o mundo do vinho, ele é universal e ele tem que cada vez mais... Eu não gosto muito do termo simplificar o mundo do vinho, mas eu acho que ele tem que ser universal. Todas as pessoas tinham que ter direito ao vinho, a conhecer, a provar, né? Eu acho que isso é fantástico. Do mesmo jeito que a cerveja é divulgada, você vê que tem propaganda de cerveja o tempo todo na TV, o tempo todo. É muito fácil. E o mundo do vinho não, parece que ele é assim, fechado, recluso. Você tem que ter uma pompa toda para entrar. Eu lembro que quando eu comecei a tomar, eu observava muito isso. Eu via as pessoas tomando e falava, gente, mas será? Esse negócio parece que é tão chique, que é tão assim... E o que eu quis fazer com isso, que mudou na minha mente, o vinho, ele pode ser para todos. Você tem vinho de várias castas, vários preços, várias regiões, em todos os lugares do mundo.
pelo que eu vejo, assim, você fala, não, tem vinho de tal. Gente, eu fui numa degustação na Embaixada do Chipre. Eu nunca nem tinha visto falar do Chipre. E aí eu fui dar uma estudada antes, né, para poder ir para ver, porque são vinhos maravilhosos, vinhos que eu nunca tomei. Até então, para mim, vinho de sobremesa que eu adorava era vinho do Porto, Salternes, essas coisas. Quando eu vi os vinhos de sobremesa do Chipre, eu fiquei encantada, porque é muito aromático, é muito denso. E assim, o que eu vejo que mudou para mim depois dos cursos é, você tem que respeitar o paladar de todo mundo, você tem que respeitar o gosto, né? E o bolso também, porque que adianta eu chegar aqui e falar, eu tomei um vinho, um Petrus caríssimo, por exemplo, e é assim, assim, assado. A maioria dos meus seguidores talvez não vai nem saber do que eu tô falando. Então, assim, você tem que ter nuances, né? Você tem que ter um paralelo. Eu não costumo escolher vinho pelo valor. Eu escolho vinho, eu quero provar uma uva diferente, eu quero provar hoje um vinho do Vale de São Francisco, quero provar um vinho do Sul, quero provar um vinho de Santa Catarina, vinho daqui de Brasília, que agora a gente vai ter também. Eu quero provar hoje um italiano, eu quero provar, sabe? Eu escolho regiões. Eu acho que é um jeito prático para você aprender. Você pega uma determinada região, por exemplo, eu comecei no início, meu sonho era a Toscana. Tudo que envolvia a Toscana. Eu provei um vinho, né, italiano, gostei. E aí eu falei, cara, eu quero conhecer a Toscana. E aí comecei a ler uns 5 livros sobre a Toscana. E daí falei, cara, tá aí, um jeito fácil de conhecer. Foi assim que eu comecei a conhecer as uvas italianas. Falei, cara, é sensacional. Quando você começa a estudar, você prova o vinho, você vai falar, não, realmente faz sentido. E aí nós vamos chegar nisso, né? Quando eu fiz o W7, o Rafael, que era o meu professor, que é uma pessoa maravilhosa, Rafael, assim, abriu um leque no curso pra gente. Quando a gente terminou o curso, na última aula ele falou assim, Ana, eu vou fazer um curso de expert em vinho de Provence. Você tem interesse? Aí eu falei, não, eu não tenho interesse não gosto de vinho rosé, eu gosto de vinho tinto e branco. Aí ele, como assim você não gosta de vinho rosé? E como é que você fala de rosé aqui? Provou? Não, eu falei, provei, mas se você não percebeu, foi o único dia que eu cuspi os vinhos. Eu não tinha eu não tinha conhecimento, eu não tinha trabalhado ainda a minha cabeça para os vinhos, né, para os vinhos rosés. Aí ele falou assim, olha, se inscreve, faz o curso, e se acabar o curso, você não gostar dos vinhos rosés, eu devolvo seu dinheiro de volta. Eu falei, olha, é uma proposta tentadora, até mesmo porque eu posso chegar e falar, não gostei de nenhum e não pago o curso. Olha só a picaretagem, né, gente? Mas, claro que eu não pensei nisso, não, gente. Tô brincando. Eu brinco muito. E aí eu falei, olha, eu vou fazer o curso, vou fazer. Aí ele falou assim, só que você tem que ter noção que o último curso tem que viajar, a gente vai, né? Tem que... São 3 níveis. E aí, você quer encarar? Eu quero. Gente, abriu outro leque maior ainda na minha vida. E agradeço muito a Rafael por isso. Por quê? Eu enfatizo muito para que a gente conheça castas diferentes. Gente, a gente tem zilhões de castas. Para que você vai ficar repetindo uva? A não ser que você goste muito. Como o ano tem 365 dias, dividindo, se você tomar uma garrafa por dia, dá para você tomar pelo menos umas 100 castas diferentes por ano, que é a minha meta. Aí eu falei, olha, já gostei desse negócio aí, vamos fazer esse curso aí. Aí comecei a dar uma estudada sobre vinhos rosés ali por conta própria, dar uma olhada, eu falei, gente, tem muita casta diferente, vinho rosé, tem muita diversidade. Aí já mandei mensagem para ele, olha, quero me inscrever no curso, morou, preciso. E aí foi quando eu fiz o curso com ele, a minha vida, assim, mudou, digamos assim, foi 180 graus ali. Mudou muito e para melhor, Aí eu falei, gente, eu preciso dividir isso com as pessoas, eu preciso passar isso adiante. Você enfatizar mais ainda a questão das uvas diferentes. Tem gente que fala, eu não gosto de vinho rosé é coisa de mulher, vinho rosé não tem como ser gastronômico, vinho rosé é só para tomar na beira de piscina, essas coisas. Eu falei, gente, uma versão totalmente errada do vinho rosé. E aí você começa a ver que vinho rosé, ele é gastronômico, ele tem um leque, ele é muito versátil. Eu sou apaixonada pelos rosés depois disso. E agradeço aos estudos e ao curso que eu fiz, né? Entendi. E aí, assim, qual que é a calado, recomendação? ninguém pergunta nada.
qual que é a recomendação que você daria para quem está entrando agora? Assim, você falou, óbvio, que essa questão de tentar focar numa uva ou numa região. Achei muito bacana quando você fala da questão do preço, porque o mundo do vinho ainda está muito voltado a questões tradicionais. A gente pega muita questão do velho mundo, tudo muito, valores e tal. E aí, quando a gente acaba falando um pouco sobre essa questão de não se apegue a preço, porque o que pode acontecer? Você, por um acaso, pode entrar num site, pegar uma boa promoção e pegar menos assim, com 40%, 50%. Agora, na pandemia, está tendo muito disso. Então, você consegue aproveitar muito essas coisas. E aí as pessoas falam assim, o vinho, sei lá, tá R$40, não deve ser bom. A gente tem que se despir um pouco dessa ideia, né? De que vinho barato, vinho caro precisa ser bom, vinho barato é ruim, tudo isso. Qual que seria a sua recomendação? Assim, eu não entendo nada de vinho, o que você falaria para mim hoje? Olha, você tem que primeiro, começa do básico. Vamos começar pelas aquelas uvas mais sabatinadas, né? Que todo mundo conhece. Cabernet Sauvignon, Malbec, Sauvignon Blanc. A que eu amo, né? Uma das minhas uvas favoritas brancas, Chardonnay. Pega esses vinhos, né? E fala, eu vou tomar um de cada lugar. Quero tomar Malbec essa semana da Argentina. Semana que vem eu quero tomar um Malbec brasileiro. E isso, gente, é para quem é comedido e toma vinho uma vez por semana. Que não é o meu caso e de muitos meus seguidores, que eu até apelido carinhosamente de vinhólatras. Então, assim, a minha dica é essa. Vai fazendo um passeio, porque com isso você vai descobrir qual é o Malbec que você gosta. Eu gosto mais do Malbec argentino. Não, eu gosto do Malbec brasileiro, que ele é mais frutado, mais doce. Não, eu gosto mais do Malbec de clima frio, né? Dá uma estudadinha nisso para você conseguir identificar qual é o seu Malbec, né, favorito, de qual região que é o Malbec que você mais gosta. Aí depois você vai para os vinhos brancos. Detalhe, gente, não fica nessa de só toma o vinho tinto. Não. Cada vinho tem um momento específico, tem uma hora específica e vai muito do que você tá com vontade de degustar. Às vezes está frio. Hoje mesmo, a minha intenção era estar tomando um rosé. Só que mais cedo estava muito frio e eu já tinha aberto uma garrafa, né, ontem, e ela estava ainda pela metade, que é um milagre, mas estava. E aí eu falei, não, vou tomar o que já está aberto, porque senão ele até amanhã eu já não gosto. Gosto sempre de 2 dias, uma garrafa aberta com salva-vinhos. Então, o que eu falo? O rosé, eu não posso tomar vinho rosé à noite porque não faz sentido. Faz sentido. Eu quero tomar um vinho rosé hoje, quero harmonizar ele com a massa. Eu vou achar um rosé gastronômico que harmonize com essa massa, entendeu? Eu quero tomar um vinho branco à noite. Por que não? Mas tá frio. E daí é você que quer tomar o vinho branco, não é o clima, não é o lugar. Mas as pessoas vão ficar me julgando. Gente, desde que o mundo é mundo, todo mundo julga todo mundo. Isso não vai mudar. O que a gente pode fazer é ligar o botãozinho do não tô nem aí. Eu ia falar outro termo, mas vou ser comedida. Tome o vinho que você quiser, independente da opinião alheia. Há convenções, há maneiras adequadas que deixam o seu vinho mais saboroso, óbvio. Mas você vai seguir isso à risca 100%? Se fosse assim aqui no Brasil, a gente nem tomaria tinto. Porque é calor pra caramba, a temperatura ambiente nunca ajuda, mas o que a gente faz? A gente dá um jeitinho, a gente refrigera um pouco o vinho, deixa ele na temperatura mais ou menos ali de 16 graus, 17, conforme manda. E aí a gente toma. Quantas vezes eu já liguei o ar-condicionado? Gente, eu quero tomar um vinho tinto, tô afim de tomar o vinho tinto tal, vou ligar o ar-condicionado e vou tomar o vinho. E daí? E é engraçado em várias oportunidades que eu tive, tanto de dar curso quanto de participar de degustações, eu sempre começo muito falando sobre se o copo, se a taça interfere, se a temperatura interfere, se o preço, se a uva interfere. Tudo interfere. Mas nada. Até a água que a gente toma, até a água que você toma, vai interferir no sabor do seu vinho. Então, assim. Mas nada pode ser motivo para você deixar de beber vinho. Porque é aquilo, se a gente for criar motivos, a gente vai achar vários. Então, assim, que é o que eu falo. Na época da faculdade, quando eu tive a oportunidade de estudar lá no Rio Grande do Sul, a gente pegava e era tipo vinho de garrafão, às vezes tinha vinho fino seco, mas era no copo plástico, era no copo de vidro,
era na taça, isso não importa, porque assim, é a oportunidade de você experimentar algo. Não é para você Vou ficar, contar eu uma não tenho. história aqui para vocês. Isso aí me lembrou uma história genial. Eu sou formada em educação física, né? E aí eu lembro que quando eu estava indo para aula de natação de manhã, gente, era a única matéria que eu detestava, porque eu não gosto de piscina. Eu nunca entro em piscina. Muito raro, muito raro, muito raro. Eu posso contar nos dedos as vezes que eu entrei em piscina. E aí, quando eu lembro que eu ia para aula de natação e que eu tinha que ir cedo, e que o professor era linha dura, e que ele me faria entrar na piscina, ou ele me faria fazer relatório, que eu optava sempre por isso. Só que eu já ia tão brava para a aula, e eu sempre dava carona para algumas amigas, e elas sempre viam minha caneca, né, encaixada no carro, e eu tomando aqui, elas, nossa, você gosta muito de suco de uva de manhã, né, Ana? Nossa, legal. E ela, assim, cara, na hora que ela tomou, ela, você tá bebendo pra ir pra faculdade? Eu falei, é o único jeito de encarar a aula, gente. É o único jeito. Não tinha jeito. E aí, gente, putz, eu colocava o vinho na caneca pra tomar pra ninguém ver. Olha aí pra você ver. Olha, isso daí foi uma das maiores gafes que eu passei. Fui pega no flagra. Gente, quem em sã consciência bebe 9 horas da manhã, 8 da manhã, numa sexta-feira, aula de natação? Eu. Eu vou só mandar um recado, porque o Kenny mandou uma pergunta aqui pra gente, só que veio assim, o que é W? Na verdade, ele mandou outra agora. O que que você acha dos vinhos do Vale do São Francisco? Ah, bom, as experiências que eu tive do Vale do São Francisco são ótimas. Eu provei Rio Sol, provei na época esse Alicante, provei espumantes de lá. Sensacional, sensacional. Gente, o Brasil, ele é de uma riqueza. Eu ainda tenho muita fé e acredito, né, até postei sobre isso recentemente, que o Brasil tem tudo para desenvolver um terroir. Tudo, 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 Sim. tudo, tudo. Entendeu? Eu A acho que gente não, tem. não só um, né? Vão ser Vão ser vários. E várias assim, denominações. eu acredito muito, inclusive nos vinhos do Vale de São Francisco. Acho sensacionais e acho que as pessoas tinham que provar mais, porque assim, não é tão divulgado. A gente foca muito ali no Vale dos Vinhedos, no Sul, Santa Catarina. A gente sempre foca nessas regiões mais frias. Gente, o vinho, que tem um clima mais quente, como São Francisco, ele tem muito valor, até mesmo porque é um solo mais difícil, ele precisa... Por mais que tenha uma intervenção, é um vinho diferente, é um vinho diversificado para você mudar seu dia a dia. Ele é necessário. E assim, é por isso que eu falo, tem pessoas que vão gostar mais dos vinhos de lá do que vinhos de clima frio. Tem muita gente que prefere. E aí, Sim. essa questão já influi até nisso, né? Sim. A gente falando de regiões produtoras, no Brasil a gente tem o Rio Grande do Sul é o mais tradicional e a segunda área de maior produção é o Vale do São Francisco. Aí a gente tem Santa Catarina na região serrana, com altitude. A gente passa por São Paulo, Minas, todas essas regiões já estão produzindo. Até o Rio de Janeiro já tem produção de pequena escala na região da Serra. Então, essa questão que você fala das denominações, das identificações, são muito importantes, porque a gente está falando de um país continental. Então, para a gente, é muito importante que as pessoas que consomam vinho possam experimentar essa diversidade maravilhosa que a gente tem nesse país enorme, para poder entender, eu tenho preferências, igual você falou, por uvas de regiões mais quentes, por uvas de regiões de altitude, e aí você vai entendendo o seu paladar, que é algo que a gente sempre fala muito nas lives, de que se você não entende o seu paladar, você raramente vai entender o vinho. Então você vai começando a entender, né, essa coisa do que você gosta, o que você não gosta. Exatamente. E uma coisa assim que eu sempre peço aqui para as pessoas que me seguem, que me acompanham, gente, vamos deixar morrer um pouquinho o preconceito com o vinho brasileiro. Olha, às vezes a gente toma vinhos que têm uma qualidade bem inferior aos vinhos fabricados aqui, paga um valor idêntico, mas aí o brasileiro tem aquela mania de falar assim, mas eu podia estar tomando um vinho X que veio de fora, mas eu estou tomando aqui um vinho brasileiro por esse mesmo preço. Gente, por que o vinho brasileiro não pode custar R$ 100 igual o vinho que vem de fora? Mas é porque aqui dentro não tem toda a questão da importação.
quem te garante que a qualidade, o jeito que esse vinho foi feito, não é melhor do que o vinho que vem lá de fora? Tem muita gente que fala que tem o preconceito, não tomou, não se deu a oportunidade de provar, ou às vezes provou um exemplar que não gostou devido ao clima ou devido à safra, e já sai falando que não gosta de vinho brasileiro. Ah, não tenho sorte, não tomo nada que presta. Gente, muda um pouquinho o leque, muda um pouquinho a cabeça, porque o Brasil tá mandando muito bem e eu fico vibrando com isso. Eu acho muito assim... Eu nunca pensei, eu lembro que quando eu comecei a tomar vinhos, eu não tomava vinho brasileiro. Eu sempre via nas prateleiras, sempre vinha de fora. Raramente você via um vinho brasileiro nas prateleiras. E hoje em dia, ó, é um up que deu. E tem muita coisa boa, muita coisa boa. Nós temos vinhos orgânicos, nós temos espumantes. A gente está assim, no topo, gente. É up. E as pessoas ficam, ah, não, vou tomar só se for champanhe. Ah, olha o leque, vocês estão perdendo muita coisa boa. É o Humberto Abrão, colocou aqui que no sul de Minas existe um vinho chamado Luiz Porto. A gente está tentando, a gente fez contato com o Luiz Porto para poder fazer a live. Eles ficaram de verificar. Gente. E assim, os vinhos deles são maravilhosos. É um ótimo... Os rosés deles são sensacionais. Sim, então assim, a gente está tentando sempre mostrar o que a gente tem de opção. Então, assim, fiquem tranquilos, porque assim, o que a gente puder, tanto eu e a Ana, a gente vai se esforçar ao máximo para colocar em live, em feed, em stories, tudo que a gente tiver de ferramenta para poder colocar o vinho brasileiro em ênfase, né? Então, ó, por conta do horário, eu vou só pedir para você, para a gente fazer a questão do pense rápido, porque tem algumas coisas de perguntas interessantes que fizeram, só para a gente não atropelar um pouco o tempo, mas também para a gente poder responder as pessoas que mandaram pergunta para a gente. Aí no Pense Rápido é basicamente como se você estivesse de frente com a Gabi. Eu vou te falar uma frase e você me responde com a primeira coisa que vier na cabeça. Como que você, Ana Wine, define? Tipo assim, Ana Wine por Ana Wine, como você se define? Ah, eu sou autêntica, sou muito autêntica, não costumo mudar de opinião fácil. Assim, não vou naquela, porque tá todo mundo tomando vinho tal, vou tomar também. Não, eu sou Ana, eu vou atrás. Sua melhor experiência? Minha melhor? Experiência. A minha melhor experiência foi, sem dúvida, com relação ao vinho, foi o W7. Para mim foi assim, um vasto conhecimento e as amizades que eu fiz, de lá surgiu, de lá foi quando tudo assim explodiu na minha cabeça. Para mim a melhor experiência foi essa. Uma gafe. Ah, teve várias, né? Teve essa que eu contei aí do vinho de manhã. E uma vez que eu estava muito nervosa, conversando com né, tinha uma pessoa que eu admiro muito, que é a Mara Flora, ela conversando e tal, e aí eu fiquei tão nervosa, e o terroir, como é que é? Aí eu, aí ela, é terroir, Ana, eu sim, é terroir, eu sei, mas aí sabe aquele nervoso, aquela mania que você tem de ler conforme tá, depois que você vai ver a pronúncia, eu, caramba, gente, as bochechas ficaram vermelhas, assim, que vocês não têm noção. Essa foi uma gafe, assim, inesquecível. Seu maior sonho? Ah, Europa, um mês de Europa, Portugal. Nossa, não consigo nem falar. É muita coisa boa envolvida. Um mês ali de mochilão, andando sem rumo, sem... É um sonho. Mochilão mesmo, vinícola por vinícola ali. Se me perder, não sei nem se eu volto. Aí eu tenho uma frase aqui que basicamente a gente já respondeu nesse bate-papo, que é: vinho bom é vinho caro. Ah, meu amigo, isso aí é uma ignorância. Vinho bom é o vinho que você gosta, é o vinho que você toma com a pessoa que vai fazer com que esse vinho fique melhor ainda. Seja o marido, seja o namorado, seja o amigo. Vinho bom é aquele que te faz feliz, é aquele que te agrada, é aquele que você pode chegar hoje, não, hoje eu posso tomar esse, é esse que vai me fazer feliz. Independente do valor, independente de onde foi comprado, se foi no mercado, se foi na adega, o importante é tomar vinho. A última pergunta, a última frase do ping-pong é: para você, vinho é? Vinho para mim é cultura, é vida, é saúde,
é motivo para tudo. É motivo para quando você está triste, você toma um vinho, está alegre, você toma um vinho, está cansado, você toma um vinho, está disposto, você toma um vinho. Vinho é vida. E aí, assim, a gente tem duas perguntas que enviaram para a gente anterior à live. Concordo. Lote 43 da Miola é excelente. Muito bom. O Kenny mandou assim para a gente falando, para você ir, não deixar de ir no Vale do Douro. Ah, com certeza. Tá na lista. Tá na lista. Tem muita coisa boa ali. Gente, nossa, eu não gosto nem de pensar. Sabe quando você vira à noite ali já? Vamos maquinando, vamos maquinando. Quem topa aí A no primeira, mão, gente? a primeira pergunta foi, por que que você escolheu Provence para se especializar, né? Eu acho que você acabou respondendo, né, lá, que foi feita uma proposta para Olha, você. um pouco foi, mas assim, depois teve muito mais coisa envolvida, porque eu lembro que quando a gente conversou com essa proposta, até ter tido o curso, eu podia ter desistido, que foi um tempo longo, né, até fechar a turma. Mas nisso daí ficou envolvida muita coisa. A literatura, ela envolve muito a arte. Pablo Picasso, as pinturas de Pablo Picasso, São Victório, a diversidade de uvas, os campos, as flores, os girassóis, os aromas, aquele sol. Gente, o sol de Provence não tem igual. Não tem nada que se iguale. E a questão de ser cultura, de ser diversidade. Isso, para mim, foi assim, o que mais influenciou. O que mais influenciou. E para você, o que que torna os rosés de Provence tão singulares? A diversidade dos vinhos. Você pode, por exemplo, uma coisa que me marcou muito no curso, eu lembro que teve um dia que tinham 12 vinhos para a gente degustar. 12. E eram todos rosés. Eu falei, gente, quando eu olhei, sabe aquela cara de inchado? Meu Deus, era 12 vinhos rosés. E foi uma experiência única. Cada um tinha um cheiro, cada um tinha uma, sabe, vários aromas envolvidos e nenhum foi igual ao outro. E cada um me surpreendia de um. Gente, tinha um, eu juro pra vocês, ele tinha cheiro de confete. Confete, confete, confete. Aquele cheiro assim de. Eu não sei se vocês lembram aquele bolo de aniversário que tinha aquele monte de coisinha prata em cima, que era bem. Era aquilo total. Eu falei, gente, como? Como é possível? E aí, quando a gente vai estudando, que a gente vê que não tem como você adicionar aromas aos vinhos, que quando é uma pessoa, né, um fabricante de vinho responsável, ele é o que o terroir deu, aí que você fica mais fascinado ainda. Foi assim, a diversidade dos vinhos, é muito versátil. Você pode tomar um rosé, desde que seja na piscina, numa tarde, para almoçar, para jantar. Você pode tomar rosé em qualquer hora. Então, assim, para mim, é um dos melhores vinhos, né? E para quem não sabe, aí fica julgando, fala que vinho rosé eu já vi muitas frases, ai, vinho rosé é fuleiro, não é legal não, é vinho fácil, é vinho, como é que eles falam? Tem um termo que é usado que agora eu não me lembro. Gente, os vinhos rosés nos primórdios eram os vinhos dos reis. Os reis não tomavam vinho tinto porque ele não estava clarificado, porque era escuro. O rosé era glamuroso, ele era dos reis mesmo, só os reis tomavam vinho rosé. Não era para plebe que nem a gente, não. O negócio era... A Fernanda mandou uma pergunta aqui para a gente, que eu acho que até muito interessante no sentido de que pega em pontos muito específicos. Ela colocou assim, assédio e machismo no mundo do vinho, conte suas experiências. Tem muito, tem muito. Eu não, graças a Deus, eu nunca passei por isso, mas assim, os homens achar que só eles entendem de vinhos, que só eles sabem toda a questão de região geográfica, tudo, e que a gente é um mero, né, nesse mundo, que mulheres só sabem beber o vinho com a sensualidade, isso existe muito. E, por incrível que pareça, o preconceito não vem só dos homens, não, vem de outras mulheres também. É uma coisa que eu sempre falo, gente, uma grande mulher eleva outra mulher. Vamos parar de julgar a coleguinha, parar de julgar as pessoas. Vinho, ele é para todos, né? E ele é para você somar. Não para você excluir alguma pessoa. Ah, mas ela não sabe nada de vinho. Ah, a mulher não sabe nada, a mulher só sabe beber. A mulher gosta só de espumante, de vinho rosé, porque não tem complexidade, não tem nada. Isso acontece e muito. Não tão assim, eu, graças a Deus, não passei por isso. Né? Eu tenho
Eu tenho muita sorte, os meus seguidores, graças a Deus, são os amores, me respeitam pra caramba. E assédio com a página, não. Não vou dizer que sofri assédio com a página. Mas, assim, tem muitas pessoas que usam vinho para chegar, né, em determinado ponto. Ah, vamos tomar um vinho. Tá, mas você quer tomar o vinho com que intenção? Ah, não, quero estudar um pouquinho de vinho com você. Beleza. Pega sua tacinha de vinho na sua casa, que eu pego na minha, a gente toma e a gente faz aí esse estudo de caso. Né? Já sofri alguns convites assim, mas no mais, graças a Deus, eu só tenho que agradecer. O vinho, ele fez com que até que eu me soltasse um pouco mais. Eu era bastante reprimida, sempre tive aquela coisa, ah, não posso usar roupa muito curta, não posso usar isso, não posso usar aquilo. Depois do vinho, quem proíbe hoje em dia é só o namorado e mais ninguém. Só ele. Mandaram o seguinte, ó. Acabou. Você concorda ou você não concorda? Que uma vez ouvi falar que Carmenère é uma uva feminina. Você concorda com essa ideia de que existe uva mais feminina, mais voltada para o público feminino? Como que funciona isso na tua cabeça? Olha, seria hipocrisia a gente dizer que não. Tem várias mulheres que gostam de vinhos mais adocicados, de vinhos mais frutados. Isso não quer dizer que esse vinho não seja de qualidade, não seja bom, né? Volto a dizer aquilo que a gente fala. Vinho bom é aquele que te faz feliz, né? Claro, tem vinhos que têm um processo mais demorado, tem vinhos que ficam anos ali, né? Na passagem por barrica, né? Depois ficam amadurecendo em garrafa ou na barrica. Demora muito para ser feito e a gente tem que valorizar isso. Mas tem pessoas que gostam de vinho pronto para beber, vinho leve, vinho fácil, vinho para o dia a dia, aquele que você toma sem ter que ficar analisando o vinho. Você vai tomar, por exemplo, um Barolo ali de guti-guti. Não tem lógica. Você vai pegar um Barolo, você vai apreciar aquele momento. Gente, eu sou fã de Barolo. Então, você vai apreciar aquele momento conforme manda. Tá aí. Muita gente fala que Barolo é vinho de homem, que mulher não tem... Raramente mulheres gostam de Barolo. Eu amo Barolo, eu amo esses vinhos mais encorpados, mais, né? E aí, o que acontece? Com mais complexidade. Eu acredito que é difícil você julgar. Do mesmo jeito que tem muitas mulheres que gostam de vinhos mais doces e frutados, tem também mulheres que nem a Ana, que gosta de Barolo, que gosta de Chianti, que gosta, né, de Mourvèdre. Amo Mourvèdre, de paixão. Tá aí, gente, ó. Provence não tem só vinho rosé, não, viu? Tem vinho tinto, vinho branco e vinho tinto de qualidade. Alguém já ouviu falar do Chateau Simone aí? Gente, tintos maravilhosos. Aí você fica julgando Provence só como vinho rosé. Tem essa diferença aí também. Então, voltando ao assunto, eu não acredito que você possa julgar mulheres, uvas que são só de mulheres, ou uvas ou determinado tipo de vinho que são só de homem. É muito diversificado isso, é muito diversificado. Você não pode sair generalizando. Não dá para generalizar. Eu sou contra essa situação aí, não gosto não. Bom, a gente está entrando nos nossos últimos 10 minutos, passou voando essa live. Eu acho que a gente tem muito para conversar. Eu espero realmente que a gente possa se reencontrar outras vezes, sim, para poder fazer degustação de vinho, para a gente poder falar com os nossos seguidores sobre nossas opiniões, para poder construir muita coisa e também para poder desconstruir muita coisa no mundo do vinho. Eu agradeço muito. Mulher fantástica, que eu admiro muito, entrou agora há pouco, não sei se ainda está aí, a Raquel, minha professora linda, amo. Prazer ter vindo. Gente, ela veio me assistir, gente. Obrigada. Ó, a Raquel, a cunhada, todo mundo tá aí, gente. Ah, meu Deus do céu, fiquei feliz. Agradecendo todo mundo já aqui, né? Mas eu espero que a gente tenha mais encontros assim também. Assim as pessoas conseguem ver um pouquinho mais que a gente, porque no dia a dia a gente não consegue passar tudo, né? Então, assim, eu agradeço a sua disponibilidade, seu tempo. Eu espero que você, enquanto mulher, enquanto influenciadora, enquanto pessoa que trabalha com o mundo do vinho, que você possa ajudar a construir essa nova realidade, né? De um Brasil de consumo per capita maior, que a gente já na pandemia houve um aumento não tão expressivo, a gente gostaria de estar lá bebendo
6 litros per capita, mas a gente subiu 0,4, se eu não me engano, mas já é um aumento. Eu agradeço a sua disponibilidade. Eu deixei aberto agora nossos últimos 10 minutos para você ficar à vontade, para você falar, agradecer, ficar livre, para você ficar à vontade com os seguidores. Olha, eu acredito que com essa pandemia, a tendência agora seja as pessoas se voltarem um pouquinho mais para o vinho brasileiro. Afinal de contas, vai ficar, com essa alta do dólar, vai ficar mais complicado comprar vinhos de fora. Né? Se a gente já tem, né? Não adianta a gente ter uma hipocrisia, porque a gente vai passar por uma crise, o mundo está passando por uma crise, né? E eu acho que esse momento de crise vai ser a hora que o brasileiro vai acordar um pouquinho mais para os vinhos do Brasil. Ah, porque é mais barato? Não, porque de fato vai ficar mais em conta durante um certo período. E assim, uma coisa que eu sonho muito ainda é que os nossos políticos melhorem essa questão dos impostos, tudo, para as pessoas que trabalham com vinícolas, né? Que tem vinícolas que trabalham com vinho, porque é difícil. Às vezes você julga o produtor, mas o vinho não vale tanto. Você não sabe a dificuldade que foi para esse vinho chegar até a nossa casa. Né? Mas não tem importação, não tem, mas tem outras dificuldades. Impostos, funcionários, às vezes o clima que não ajudou, é tanta coisa envolvida, gente, até esse produto chegar aqui final nas nossas mãos. Então, assim, quando você pega uma garrafa de vinho, você fala assim, tem muita história aqui. E, de fato, tem. A gente não está divagando nem nada, não. Aqui dentro tem suor, tem trabalho, tem muita coisa envolvida. E é por isso que o vinho é tão fascinante, né? E é isso. Eu quero agradecer a todo mundo que veio, quero agradecer a todo mundo que me acompanha, que está comigo e que acredita também que o vinho é para todos e que o vinho tem que ser, sim, divulgado, que o vinho tem que ser espalhado pelo mundo, né? Principalmente aqui no Brasil, a gente ainda está caminhando nesse patamar. Eu quero chegar no nível que as pessoas tomem vinho na hora do almoço e na janta, uma tacinha, e não sejam julgadas como cachaceiras. Afinal de contas, vinho, gente, não é uma bebida alcoólica. Vinho é um néctar dos deuses. Ele é alimento. Para mim, isso aqui é alimento. Ele faz parte do dia. E eu espero que aqui no Brasil isso aconteça ainda. Tá ótimo, então. Ana, mandaram agora uma pergunta rapidinha aqui para você. Quem for para Brasília, onde compra vinho? Recomendação sua daí. Comigo na Masvino. Claro. Não, mas tem vários lugares, ó. Comigo primeiro, claro, na Masvino. Mas tem a Doc Vinhos, que eu amo, que eu vivo lá, né? Como se fosse assim uma extensão da minha casa, meus amigos. Gosto muito do atendimento, do aconchego. Para quem gosta de vinhos mais elaborados, tem a Wines Life, que é sensacional. E vários outros. Tem o IVV, que é um wine bar, que vende vinhos também, que eu amo de paixão. Ariela, ó. Os lugares que eu costumo falar. Super Adega, gente. Super Adega, fantástico também. Você acha vinhos desde lá em cima, qualidade, né? Até vinhos do dia a dia de qualidade por R$50, R$40, você encontra lá. Uma coisa que eu falo para vocês dê uma olhada se o ambiente, quando vocês vão comprar vinhos em mercados, né, se o ambiente pelo menos tem ar-condicionado, ser refrigerado. Por mais que haja oscilação de temperatura, é aceitável ainda, né? Então tem que dar uma olhadinha nisso daí. Eu compro vinho em mercado, mas eu olho isso. Dona de casa também é um lugar muito bom para comprar vinhos. Eles têm promoções assim, ó. Na quinta-feira, então, hoje é dia lá de promoção. Aí tem vinhos bons com preço super acessível. São esses lugares que eu costumo comprar vinhos assim. Tá ótimo. Gente, muito obrigado a vocês que participaram da nossa live, que vocês seguem a gente no Instagram. A gente vai estar disponibilizando para quem não acompanhou a live ao vivo, tanto no IGTV quanto no nosso canal do YouTube. Então, Ana, muito obrigado mais uma vez. Eu espero poder encontrá-la mais vezes. Eu indo a Brasília, provavelmente a gente vai se esbarrar, fique certa disso. E você vindo ao Rio também, venha que a gente bebe vinho por aqui também, tá bom? Muito obrigado a todos, obrigado, Ana. Boa semana, bom final de semana para todo mundo. E feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão presentes e também aos ausentes, que já não estão mais conosco, né? Que seja um final de semana tranquilo para todo mundo. É o meu caso também. Gente, desejo para vocês feliz Dia dos Pais.
Muito vinho, não deixe o velhinho aí, ó. Ele trabalhou a vida inteira para cuidar de vocês. Dê vinho para ele hoje, gente. E sempre. Vinho, aconchego, carinho. É tudo que a gente precisa nesse momento. E esperança que tudo que a gente está vivendo vai passar. Claro. Beijo para todos os Obrigado. meus seguidores. Beijo, Todos os meus gente. Até a vinhólogos de plantão próxima. estiveram aqui presentes comigo. Muito obrigado. Até a próxima. Boa noite, gente. E ó, para quem está com tacinha de vinho aí, um brinde. Um brinde. Saúde.